Mateus, capítulo de número 1, versículo 23. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 1, e o versículo 23. Quem encontrou, diz amém. Amém. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Pode tomar seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Deus sempre quis se relacionar com o ser humano, com seus filhos, com a sua criatura chamada de humanidade. A princípio nós entendemos que era um relacionamento mais profundo, mais claro, quando o homem não tinha pecado ali no jardim, e isso acontecia na virada do dia, isso quer dizer 6 horas da tarde, que é onde se iniciava o dia. Como até hoje em Israel o dia começa às 18 horas da tarde. Virada do dia então era finalzinho da tarde. E o homem não tinha medo de Deus, não tinha vergonha de Deus, até que este pecou transgredindo a lei de Deus. E quando Deus aparece para eles, agora eles não têm mais alegria e transparência nessa comunicação, e com medo, com vergonha de Deus, percebe que estão nus, faz ali algumas vestes improvisadas com folha de árvore e se esconde. E a partir daí essa relação não foi mais como tinha sido até ali. Mas Deus sempre tinha vontade de se relacionar com o homem de uma forma mais clara, mais profunda, ser mais próximo. Deus então se manifestou a alguns desses homens, como a Noé e outros. Deus criou então um meio de se aproximar um pouco mais, através de um tabernáculo, por vários anos no deserto, onde ele se manifestava no lugar chamado Santo dos Santos, onde nem todos poderiam ali entrar, apenas o sumo sacerdote, e ainda uma vez só por ano. Mas era uma presença que não era desejada. A presença de Deus no Antigo Testamento causava pavor e medo. A Arca da Aliança, por exemplo, que ficava no Santo do Santo, tinha uma recomendação: se alguém não autorizado tocasse nela ou abrisse para ver o que estava dentro, morreria no mesmo instante. Teve muita gente que morreu ao abrir a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus. O sumo sacerdote não podia entrar no Santo do Santo, ele tinha que entrar uma vez por ano, mas antes disso tinha que sacrificar por si, por sua família e depois pelo povo, para depois entrar para sacrificar no propiciatório ali a tampa, onde tinha 2 querubins, que era a tampa da Arca da Aliança. Algumas
Alguns estudiosos antigos, tradições, nós não sabemos se é real, diz que para o sumo sacerdote entrar atrás das cortinas onde estava a Arca da Aliança, tinha que amarrar uma corda na cintura. Caso o sumo sacerdote estivesse com algum pecado, ele morreria, e para que ninguém tivesse que entrar lá por causa da reverência com a arca, teria que puxar com a corda. No entanto, isso não é nem teologia e também não é a Bíblia. É uma tradição que diz isso, porque a arca era algo muito sério, representando ali a presença de Deus. Tinha os dias que era autorizado tirar dali, quando o povo tinha que transportá-la e tinha que ter as pessoas certas para carregar. Não era qualquer levita, não era o rei, porque era o rei poderia carregar. Tinha que ser os sacerdotes da tribo de Arão, levitas da tribo de Arão, carregado por varais. Ficou vários anos, certa época, essa arca distante de Deus, distante do povo. E Davi teve vontade de levar ela para um lugar apropriado, mas não teve o cuidado de fazer conforme a lei do Senhor. E até colocou sobre um carro de boi novinho. A intenção era levar de um lado para o outro, deixar no lugar apropriado. Mas colocou alguns homens para guiar os bois. Mas Deus, reprovando aquilo, ainda não tinha feito nada. E alguém bem intencionado, quando viu os bois tropeçar, e para que a arca não caísse daquele carro de boi, foi tentar segurar para que a arca não caísse. E Deus abriu uma ruptura, o matou. E ali ela ficou parada, interditada por alguns meses, em uma região. E quando foi para retirar dali, eles fizeram tudo conforme a palavra de Deus, santificou o sacerdote e foi levado de acordo. A presença de Deus estava ali. Quando eles iam para a guerra, que a arca não estava, eles tinham medo de perder a guerra. Mas quando eles iam para a guerra, e que era naquela guerra a arca da aliança estava envolvida, eles tinham uma confiança maior, porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Mas era um privilégio de poucos de se aproximar, de tocar, de sentir. Deus não dava visão para qualquer pessoa, Deus não aparecia para qualquer homem, para qualquer mulher, mesmo que quisesse. Tinha as pessoas escolhidas. Não era no meio da multidão alguém querendo, eu quero servir a Deus como Moisés, eu quero ter intimidade, assim igual Moisés, que falava cara a cara com Deus e Deus ia se revelar. Não, Deus é quem escolhia as pessoas, e essas pessoas aqui se consagravam, e Deus se revelava a essas pessoas. Mas Deus tinha vontade que um dia isso mudasse. Mas um ser divino tão transcendente como o nosso Deus, como se relacionar com o ser humano como nós, cheio de falha, e que nossos atos muitas vezes cheiram maus diante de Deus, mesmo naqueles que a gente jura que não é errado, por causa da nossa ignorância. Ignorância significa falta de entendimento ou de conhecimento. Como se relacionar? Então Deus resolveu, de uma forma já planejada, é claro, na eternidade, a sua humanização. Por meio de uma mulher nascesse uma criança, e que nas profecias bíblicas disse que seria chamado Emanuel, e aqui está repetido isso em Mateus, na conversa do anjo com a virgem, a Maria. O Emanuel, que quer dizer Deus entre os homens, Deus conosco. Mas isso seria só possível através da encarnação, se tornar carne para conviver com o ser humano que é carnal. Senão não teria. O próprio Espírito Santo, que era a vontade de Deus de derramar sobre a humanidade, só poderia acontecer isso depois da encarnação do Filho de Deus. Ninguém no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, antes da morte de Jesus, teve o Espírito Santo em sua plenitude, habitando na sua vida diariamente, de uma forma geral, com todos que
quisesse. Mas a vontade de Deus, segundo a profecia de Joel 2:28, é que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas que carne? Todos que crescem num Filho de Deus. Esses se tornariam então filho de Deus. E como filho de Deus, Deus nos dá o Espírito Santo para habitar em nós. Então, o Emanuel. Mas sempre a expressão é: Deus está entre os homens, ou Deus está com os homens, Deus estando com os homens, Deus conduzindo os homens, Deus dirigindo os homens. Em Mateus capítulo 28, os últimos versículos, no final dos 40 dias em que Jesus fica com seus discípulos aqui na terra após a sua ressurreição, onde ele dá a comissão deles irem e pregar o Evangelho. Então ele começa a dizer aos 11 discípulos, rumo a Galiléia, em direção ao monte, Jesus determina para eles, 17: assim que ouviram, prostraram-se e adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Aqui Jesus já tinha passado alguns anos com muitas pessoas, com seus discípulos. Muitos o conheceram, mas ele dá a instrução na sua despedida, próximo ao momento de subir. Portanto, ide e fazer discípulos de todos os povos da terra, que se tornem eles discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês devem ensinar eles a obedecer, o 20, a tudo quanto eu vos tenho dado ordem, ordenado a vocês. E assim eu estarei permanentemente convosco, até os confins do tempo. Segue bem um raciocínio que Jesus continua dizendo: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A vontade de Deus sendo manifestada, e Jesus diz isso. Mas neste momento isso ainda não tinha acontecido no sentido global, porque o Espírito Santo aqui ainda não tinha sido derramado, e seria através do derramado do Espírito sobre todos que quisessem e aceitassem o Evangelho, que se cumpriria essa palavra de Jesus: estarei com vocês, não apenas com esses discípulos, mas com todos que, quando cresce na sua palavra, no Evangelho que fosse pregado através de seus discípulos. E ainda para João, capítulo de número 14, ainda Jesus falando sobre estar com os seus discípulos, de estar neles, habitando com eles. O versículo 23, Jesus disse assim: respondeu-lhes: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós quem? O meu Pai, que ele acabou de dizer. E nós viremos até ele e faremos nele morada. A ideia continua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai e eu viremos e habitaremos nessa pessoa. A ideia ainda continua de Deus estar com o ser humano. Você percebe o anseio de Deus estar na raça humana. Mas para que o ser humano, Jesus disse: estarei convosco todos os dias? Para proteger das armadilhas de Satanás, para tirar de nós todo o medo, para nos levar ao arrependimento, para nos dar direção, nos dar sabedoria.
estar conosco em nossos negócios, abençoar a nossa família, abençoar a nossa vida financeira, nos fazer companhia em meio ao mundo tão turbulento. E nos momentos em que não tiver ninguém para te assustar, estará lá muitos demônios que poderão tentar criar uma situação perturbadora contra a nossa vida. Então é para isso, virei e faremos nele morada, para que a gente possa vencer o pecado, para que a gente possa escolher servir a Deus e não ao diabo, porque só existe dois sistemas, no sentido espiritual. No sentido humano tem o sistema de Deus, no sentido geral tem três: humano, maligno e divino. Mas no sentido espiritual só dá para escolher dois: ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Satanás, no sentido espiritual. Mas a escolha de Deus, o que Deus quer, não quer que nós sejamos escravos de homens. Deus não quer que sejamos escravos de Satanás. Deus quer que sejamos seus servos. E essa escolha, essa decisão, essa iniciativa de se entrosar, de procurar, é de Deus. O homem por si só não consegue procurar Deus, ir em busca de Deus, servir a Deus e se salvar. É por isso que Jesus, no livro de Lucas, ele conta uma parábola com três características. Uma parábola com três formas. Primeiro ele fala de o pastor. Qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, que ele não deixa uma dessas 99 presas guardada em um lugar e vai à procura daquela que se perdeu? E quando encontra, volta festejando com seus amigos. Jesus tinha sido nesse momento, nessa parábola, questionado porque ele estava no meio dos pecadores. Então Jesus quer mostrar o Emanuel, o Deus entre nós, a sua função, da qual eles não tinham entendido. Se ele é judeu, se ele é filho de Deus, se ele é consagrado, como é que ele se mistura com os publicanos? Como é que ele se mistura com os samaritanos, com os gentios? Então Jesus conta uma parábola de três maneiras para que eles compreendessem isso. Em outras palavras, sabe o que eu vim fazer? Eu vim fazer igualmente o que um pastor, quando tem 100 ovelhas e perde uma, e deixa as 99, vai em busca daquela uma e volta alegre. É isso que eu estou fazendo. Vim buscar a ovelha que se havia perdido. E essa ovelha aqui não retrata alguém que se desviou da igreja. Essa ovelha não se retrata alguém que estava em uma congregação, até porque nos dias de Jesus, essa expressão desviar ou desviar de Deus não era comum. E isso já é no Novo Testamento. A ovelha ali representa todos os homens pecadores, sem Deus, é como uma ovelha desgarrada. Só que os fariseus, os judeus, se sentiam como justo, se sentiam como alguém que não precisava de médico. Mas Jesus fala assim, que ele veio buscar não o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Mas ele continua contando. Semelhantemente, veja que ele não diz assim, eu vou contar outra parábola. Semelhantemente, ele continua ainda na mesma parábola, mas ele muda de expressão. Um homem tinha 2 filhos. Lembre bem que ali não é uma história real, é uma parábola. Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo pediu que dividisse entre ele e seu irmão mais velho a sua herança antecipadamente. O pai ainda estava vivo, isso acontecia depois, mas isso não importa agora, porque é apenas uma parábola, o exemplo está no final. E foi dividida a herança entre o filho mais novo e o mais velho. Não foi dado apenas o do mais novo, o mais velho também pegou sua herança na parábola. E o filho pródigo nesse caso aqui, pródigo, o que é uma pessoa pródiga? Uma pessoa pródiga, uma pessoa que gasta tudo que recebe. Filho pródigo, porque recebeu a sua herança e foi lá e gastou tudo que recebeu do seu pai. Mas depois disso, ele se arrepende, volta à sua memória, lembra do seu pai, lembra do que ele deixou para trás e diz, voltarei para o meu pai. E vou dizer para ele que eu quero ser apenas um empregado ou um jornaleiro, como queira. Mas o pai estava lá. Na primeira representação da ovelha, é o pastor que vai atrás.
Você percebe que a ovelha, ela não tem capacidade de descobrir certas realidades, ela precisa que o pastor vá atrás. Na ovelha tem uma expressão diferente, já daquele que tem certa consciência do seu estado, e lembra e volta, e ali está o pai que está de braço aberto para receber. Mas antes disso, como eu saltei, tem da dracma perdida, quer dar uma inocência total, que de alguém que se perde em meio a outras situações. E uma mulher, na época que tinha as dracmas, não dá para contar a história aqui da dracma, ela perdendo uma dracma, aquilo era muito embaraçoso para ela, e ela vai lá, com a ajuda das suas amigas, encontra aquela dracma e faz festa também, dizendo que, Jesus dizendo, eu sou igualmente aquela mulher, em busca da dracma perdida. Glória a Deus, aleluia. Eu sou igualmente o pastor, em busca da ovelha que se perdeu. Eu sou igualmente o pai do filho pródigo, que estava disposto a receber o filho de volta. Retrata as três características. Retrata o homem sem Deus. Então você percebe o que? Jesus está dizendo do seu relacionamento como Emanuel, em busca de relacionamento com o homem, para guardar, para trazer. Um dia Jesus ficou muito triste, olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, quantas vezes eu quis proteger vocês, igualmente uma galinha protege seus filhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Jesus disse também que ele veio buscar os perdidos da casa de Israel, o povo escolhido, que assim é chamado na Bíblia. O povo de Israel é chamado de escolhido até hoje. Quase todas as vezes que você lê na Bíblia que tem a palavra os escolhidos, geralmente se refere tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quase todas as vezes os escolhidos na Bíblia não refere a nós, quase todas, eu disse, se refere a Israel, quase todas as vezes. Então Deus querendo se aproximar, mas essa salvação não seria estendida apenas a Israel. Ele disse que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, falando do povo de Israel. Mas todo aquele que receber, deu a ele o direito de ser chamado seus filhos. Os que aceitarem a palavra, o evangelho, diz o João no capítulo 1 do evangelho do outro João. João Batista fala do João evangelista. Mas Deus quer dar um passo além disso. Deus não se contentaria apenas em descer aqui, se humanizar, para continuar com o homem. E depois que morre, e daí o que acontecerá? Porque enquanto fala de Deus fazer presente aqui, é para nos guardar, nos proteger, nos acompanhar, nos influenciar, nos guiar. Mas isso é apenas o primeiro estágio. É apenas o primeiro estágio da vida humana diante de Deus. Mas esse primeiro estágio, ele termina quando cada um morre. Depois que você morre, você não precisa mais de Deus te guardando, Deus te protegendo, Deus te conduzindo. Depois que você morre, vai para um estado chamado estado intermediário. E se morreu com Cristo, não tem mais risco de se perder quem vai para lá. Não precisa estar lá mais guardado, protegido. Mas nós temos o segundo estágio. Agora esse segundo estágio não é Deus vindo para ficar conosco. Não é Deus para nos proteger. Porque até Jesus morrer, Ele abre o véu é rasgado dessa separação. Mas essa aproximação, ela é muito embaçada. Paulo chega a dizer que sobre esse relacionamento, da clareza que nós temos dessa aproximação, é como que você olhasse no espelho e depois você esquece da sua aparência. Por quê? O espelho naqueles dias não era como o nosso, era bronze polido, que você não conseguia se ver com clareza. Por isso Paulo usa a expressão espelho embaçado.
O que Deus queria, o que Deus quer, não é apenas descer para estar conosco, mas que um dia a gente esteja com Ele. Porque agora Deus está conosco, mas nós não estamos com Ele ainda. E enquanto não estamos com Ele, ainda corremos risco. Todos vocês, todos nós, que estamos aqui com a companhia de Jesus, ainda corremos risco de nos perder, de no final acabar indo para a condenação eterna, morrer sem Deus. Muitas pessoas, prestem bem atenção, muitas pessoas morreram sem ter perseverado na fé. Então não vai ter o direito, só porque viveu 50 anos sendo fiel. E aí se desviou nos últimos dias e perdeu a chance de se salvar. É por isso que a Bíblia diz que é para a gente vigiar. Aquele que perseverar até o fim. Temos que perseverar até o fim. Guarda a tua coroa, para que não seja tomada. Deus está conosco, mas nós não podemos brincar, porque podemos perder essa presença. Igualmente Davi, lá no Salmo 51, quando ele adultera e esconde seu adultério, e Deus expõe isso, Davi então recobra a sua consciência, e ele disse, uma das suas palavras temerosa é: não retira de mim o teu Espírito Santo. Quando ele viu a gravidade do seu pecado, Sansão brigou e perdeu a presença de Deus. Sansão foi brincando, você depois lê a história na sua casa, está lá no livro de Juízes, e ele se levantava com toda a força, mas foi brincando no colo da Dalila, a Dalila Elisa para lá, Elisa para cá, e descobriu o seu mistério, e cortou as suas tranças, onde residia a sua força do seu nazireado, e de repente ele se levanta novamente e diz: vou vencer como das outras vezes. E aí diz a Bíblia: e não sabia ele que o Senhor tinha se retirado. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Muita gente já perdeu a pessoa de Deus, o Espírito Santo, e não sabe que Deus está muito longe. E o que é que separa o homem de Deus? Todos nós sabemos: a insistência no pecado. Chega uma hora que não haverá mais jeito. Chega uma hora que não terá mais jeito. Em Hebreus 10, 26 ou é 36, se não falha a memória, diz que depois de conhecer a verdade, de ter experimentado das coisas futuras, de ter sido salvo, em outras palavras, se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Não resta mais sacrifício, porque o único que existe é aquele que a pessoa insistiu pecando. E aí Hebreus fala que o que sobra para essa pessoa agora é uma horrível expectação de juízo. E horrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Por isso é que nós ficamos muito alegres quando alguém chega aqui na igreja e se reconcilia. Quando alguém aceita Jesus, porque essa pessoa tem a chance novamente de reatar. Mas essa chance não são todos que têm, porque lá em Hebreus capítulo 5 ao capítulo 6 diz que algumas pessoas não conseguem mais se arrepender. Leia quando chegar na sua casa, em Hebreus capítulo 5 no finalzinho, entra no capítulo 6 e vai lendo, e você vai ver que algumas pessoas não conseguem mais se reconciliar. Por quê? Foi insistindo. Deus dá oportunidade, chega a hora que ele fala: basta, chega, igualmente ele fez lá no dilúvio.
Então, quando estamos aqui, não podemos brincar, porque a chance pode se passar. A gente pode se perder para sempre. Deus pode dizer não mais para você, outra oportunidade. Lá no livro de Romanos capítulo 1, você vai ver Deus dizendo que eles, tendo conhecimento de Deus, insistiram em pecar. Por isso Deus os abandonou. Olhe, presta bem atenção, por 2 vezes Deus os abandonou em seus pecados, para que fizesse o que quisesse, e depois Ele cobraria um juízo caro para as pessoas, porque tendo conhecimento da verdade, não adoraram a Deus como Deus, mas preferiram mais a criatura do que ao Criador, onde os homens se ardendo de paixão um para com o outro, as mulheres se ardendo de paixão uma com a outra, deixando o seu uso natural, e por isso Deus os abandonou para que fizesse o que quisesse. A gente tem que falar que as coisas, porque nós vemos no Evangelho que só prega amor. E a Bíblia não fala tanto assim de amor como a gente fica falando. A gente é que gosta de falar de amor, mesmo quando não ama. E Deus usou profetas, homens, para falar desse relacionamento, desse primeiro estágio, preparando. Sabe por que Deus dá força para você estar vindo aqui? É para que você consiga ter essa manutenção na vida espiritual. Sabe por que o pastor se preocupa quando as pessoas faltam nos cultos? Porque isso vai envelhecendo, vai enferrujando. Porque eu sei que poucos de nós conseguimos nos consagrar em casa como deveria. Poucos de nós conseguimos ler a Bíblia, orar, reunir a família, fazer aquilo, o chamado culto em casa, culto doméstico. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu duvido que 5 famílias levantassem sua mão, que faça culto doméstico, não isoladamente, mas regularmente, que isso poderia manter a sua vida com Deus. O hábito de ler a Bíblia todo dia, de orar, não estou falando orar para comer, orar para dormir, para levantar, eu estou falando de oração que traz comunhão. Poucos nós conseguimos. Então, ainda que aí na igreja nós temos pouca oração, mas nós sabemos que esse momento de comunhão, que não é só falar com Deus que te fortalece, a intimidade de um irmão para com o outro. Presta bem atenção, você vai conhecer um crente forte em Deus. Pode observar, são crentes que têm comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Deixa eu repetir, você não vai conhecer ninguém que é firme na fé, que tem apenas comunhão com Deus, mas se distancia com seus irmãos, porque um membro não tem vida, afastado do corpo. Eu sou um membro, você é outro membro, e nós juntos formamos o corpo de Cristo. Se o membro se separar do corpo, morre. Por isso que a nossa comunhão não é só com a cabeça, temos que ter comunhão com o corpo também. Crente casa não sobrevive, crente sozinho não sobrevive. Você até tenta sobreviver, você tenta, mas pode observar que em altos e baixos, uma hora você tem aquela força de leão, de ler a Bíblia, de orar, e coloca hino o dia inteiro na tua casa, hino, até na televisão, que geralmente a gente não coloca coisa de Deus, a gente coloca coisa de Deus, mas como é outro dia, é novela, é série cheia de coisa ruim, é palavrão, é briga, é panela que voa. Por quê? Uma vida sem estabilidade espiritual. Chega na sua casa, uma hora é um trem que passa na TV, outra hora é outro. Chega o marido, gosta de um negócio, chega a mulher, gosta de outro, e aí divide a casa. Uma vez uma mulher lá em São Paulo, Deus usou ela para entrar numa casa lá, tinha 5 televisão, a casa dividida. Por que 5 televisão? Porque precisa? Claro que não precisa. Porque cada um quer comer assistindo o seu programa. Divisão já começando lá na panela. Que não sei se você sabia que antigamente que o almoço todo mundo sentava junto, né? Hoje nem domingo a gente faz isso mais, porque cada um é a Corinthians e o outro é o Faustão, o outro é a Band e o outro é a Record.
E cada um, então, aí o outro não incomoda, então cada um, agora não precisa estar na televisão, agora Jesus tem que queimar o nosso celular, aí cada um com o celular, e cada um vai para um lugar, aquela divisão, aí a gente fica pensando, a gente percebe o quê? Você chega na casa de muitas pessoas, eu não sei se você sabe disso, mas quando uma casa tem a presença de Deus, nos membros daquela família, quando você pisa no pé, entra, o lugar é leve, mas tem casa de pessoas, que todo mundo na casa, eu estou falando porque eu já vi muito isso, a gente gosta muito de fazer visita, mas tem casa que todo mundo descrente, mas quando você entra, os pés quase se embaraçam em um cordão invisível, é aquele peso, você já sabe que tem coisa fora de ordem, fora de lugar, você já sabe que a presença de Deus está está indo embora, e Deus fica triste, por quê? Porque a vontade de Deus é morar com o homem, é no trabalho, é na igreja, é no carro, no veículo, onde tiver. Por isso que Deus fica triste quando a gente ouve coisa que Jesus não ouviria. Por isso que Deus fica triste quando a gente assiste o que Jesus jamais tentaria para assistir. Porque Jesus está todos os dias conosco, sim ou não? Sim. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está aqui do meu lado. E aí eu pego o controle, ligo um negócio aqui, Jesus está aqui. Sim ou não? Sim. E aí eu fico pensando, Jesus, dá para assistir esse negócio comigo aqui? Você já tentou pensar sobre isso? Que tem hora que Jesus tem que se levantar do nosso lado? Você já pensou sobre isso? Um Jesus que morreu só para estar do nosso lado. Um Deus que enviou o anjo, enviou o profeta, enviou seu filho só para estar a sua presença do nosso lado. Mas de vez em quando a gente manda ele se levantar. Um Deus que você que tem um celular, que poderia pegar ele para ler a Bíblia, certo? Poderia ele para ouvir hino, ver algumas coisas, claro que tem coisa engraçada que não é pecado em si, e o próprio Jesus daria risada com você também, mas tem uns negócios que eu fico pensando, Jesus está olhando a tela do seu celular, no todo o tempo que você também está olhando, e aí Jesus ficaria olhando para o que a gente está olhando? Aí a gente fica o dia inteiro num tal de um joguinho, num tal de um free-fly, coisa enviada do inferno. Aí a gente fica lá, um tal tá perdendo muita gente. Talvez alguém nessa noite aqui tá perdendo tudo, porque eu conheço um monte de gente por aí, uns bichos lá, um joguinho, não é o nome do jogo? Tigrinho. Um tal do tigrinho, não vai custar tigrinho não, que você morre. Tem um monte de marido aí perdendo dinheiro no tigrinho. Conheço irmãs, eu tenho gente da minha família que perdeu um monte de grana por causa do tigrinho. Agora, se você, ao invés de olhar para o tigrinho, começar a pegar o seu celular e olhar para o leão da tribo de Judá, você vai sentir a presença dele, meus irmãos. Deus quer morar com a gente, habitar conosco. Eu estava observando que, eu não sei se vocês notam, mas o pastor da igreja nota o dia que a igreja está pesada, que não está, tem vezes que a gente até sabe por que é. Mas tem dia, como na sexta-feira, a gente percebeu aqui um ambiente mais leve. Nessa última sexta-feira, que o Giovanni pregou uma palavra aqui muito poderosa, e a gente começa a perceber o resultado. Depois que alguns irmãos que não estavam orando e começou a orar um pouco mais, alguns já estavam, mas outros não estavam. Pastor, como é que o senhor sabe? O pastor sabe de algumas coisas que talvez você pense que não. Então, o pessoal orando, então você começa a olhar daqui e ver que a face de alguns irmãos está mais coradinha. Você vai percebendo, e depois no outro culto, mais coradinha. Quando você chega aqui depressivo, o pastor sabe. Quando você chega aqui nervoso, o pastor sabe. Quando você chega aqui meio estressado, o pastor sabe. Quando você está com a vontade de terminar o culto logo embora, o pastor percebe também. Mas eu quero te dizer, quando essa glória de Deus toma conta da sua vida, você vai até se perder na hora, você vai até se despreocupar com o horário. A glória de Deus os constrange. Eu estava aqui hoje, ensaiando com a mocidade aqui, com
chove e me contendo aqui, sentindo muita presença de Deus. Na sexta-feira também, um dia desses eu estava ali na outra igreja, antes de vir para cá no culto de ceia, mas senti tanta presença de Deus. No culto de ceia, sentei assim, naquela calçada, naquele patamar do púlpito, porque a glória de Deus, quando toma conta da nossa vida, é uma coisa maravilhosa, e você fica com vontade, tomara que essa glória não vá embora, eu quero continuar com ela, e é isso que Deus quer fazer presente. Eis que estou convosco todos os dias. Mas a gente ainda corre perigo. Voltarei e estarei com vocês até a consumação do século. Mas aí ele muda um pouco, em João 14, versículo 1 ao 3. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não tivesse, eu teria dito para vocês. Portanto, vou preparar-vos lugar. Existe o aposento, mas não está preparado. Jesus foi preparar. E quando eu me for, está escrito aqui, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo. Agora não é mais para ficar com vocês. Agora eu vou vir, é para levar vocês. Para onde eu estiver, vocês estão também. Agora onde você está, Jesus está lá. Mas vai chegar um momento que aonde Ele estiver, vamos estar com Ele também, lá na glória. E lá não haverá mais perigo, não. E lá não teremos mais tristeza, e lá não teremos mais choro, e lá não teremos risco de morrer e de nos perder, porque quando isso acontecer, é porque o arrebatamento da igreja terá acontecido, e assim estaremos com Ele, não é até a consumação do século, lá estaremos com Ele para todos sempre. Então aqui você vai ter sempre batalha, guerra. Enquanto está aqui, você ouve muitas vozes. Uma hora é o pai, a mãe, é o homem falando, tem hora que é Satanás falando, tem hora que é Deus falando, e precisa discernir, porque às vezes a gente confunde uma voz com a outra, mas quando estiver lá no céu, você só vai ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque onde eu estiver, vocês vão estar comigo. E ali naquela cidade onde Jesus pisar, estaremos. Alguns dizem que vai abraçar, eu não sei como é que vai ser. Alguns dizem que Jesus é que vai reger a coral, eu também não sei, porque a Bíblia não diz. Eu não sei se vai ser arcanjo, se é Gabriel, se é Jesus. O que me importa mesmo é estar lá, vendo a glória do Filho de Deus e saber, foi Ele que morreu por mim, foi Ele que morreu por mim, foi Ele. Já pensou isso? Você chegar no céu e você vai ficar sabendo: agora eu quero conversar com Jesus, eu quero me aproximar dele, foi Ele que morreu, e você pegar na mão de Jesus e olhar assim um sinal, porque poderá ver, sim, porque quando Ele vier com a igreja, diz a Bíblia que alguns vão perguntar: que marcas são aquelas na mão dele? E isso já um pouco depois do arrebatamento, quando Jesus voltar para a igreja para julgar as nações, e Ele vai dizer: isso aqui são as feridas que me fizeram na casa dos meus amigos. Jesus vai dar a você liberdade de ver em suas mãos as marcas. Meu filho, eu morri por você, valeu a pena você esperar, valeu a pena sofrer tanto, valeu a pena, mesmo quando você errou, você se levantou e Ele estava lá com você. Agora é você que está aqui comigo, meu filho. Já pensou? Esse privilégio, quando a gente olha e vê as grandezas, meus irmãos, da presença de Deus aqui, não dá para se comparar a presença que nós vamos ter em sua plenitude lá, porque agora o que você vê é como que fosse pelo um espelho embaçado, porque a glória de Deus que Ele tem para se manifestar
Se Deus fizer isso com muita força, você não aguenta. A Bíblia diz que nenhum homem pode ver Deus. Se vê Deus, morre. Agora lá no céu, a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Você terá esse privilégio. Comece a experimentar esse pequeno regozijo aqui. Porque se você começar a sentir isso, você vai dizer não para o pecado. Você vai dizer não para Satanás. Não para quem seja. Não, eu prefiro continuar com Jesus. Porque as tribulações dessa terra não são para comparar com a glória que está me esperando na eternidade. Então persevere. Mas eu tenho muita coisa que preciso me consertar. É para isso que Jesus está aqui, é para nos alinhar. Mas ainda ando meio mancando. Ele continua do nosso lado para fazer a gente andar num caminho reto. Enquanto você estiver na presença de Deus, ainda dá jeito. Até porque Ele não está vindo aqui na terra para buscar uma igreja perfeita. Porque Jesus não pediu que a igreja fosse perfeita, mas que a igreja fosse lavada e redimida pelo seu precioso sangue. E que perseverasse. E os que estiverem perseverando, Ele vai tirar daqui da terra e vai levar para as mansões celestiais. E você vai cantar, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Porque essas coisas que a gente valoriza aqui, na eternidade você vai ver que não tem valor algum. Aqui você fala línguas estranhas se alguém chegar na sua casa. Quem aqui não tem carro? Quem aqui não tem veículo? Quem não tem carro aqui? Alguém chega assim e fala assim, um carro zero para você? É capaz de você falar línguas estranhas. Por quê? Isso é milagre de Deus. Você vai se emocionar. E quem paga aluguel? Levanta aí, quem paga aluguel? Quase ninguém aqui, graças a Deus, ninguém paga aluguel. Aí, estamos aqui a chave da casa. Você vai ficar assim, sério? Sério? Agora, quando você chegar no céu, você vai dizer, aquele carro ali, quem quiser ficar, fica. Tem valor nenhum para mim. Eu tenho algo muito mais precioso, que é a presença do Deus eterno. Davi, ele tinha essa noção de que Deus é tudo. Quando ele disse, o Senhor é o meu pastor. Nada, não é nada. Nada me faltará. Esse nada me faltará, não é que Ele não vai me deixar faltar nada. Não é isso. No original é, o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor, em outras palavras, Ele é tudo para mim, mesmo quando me faltar roupa. Ele é tudo para mim, mesmo quando me faltar saúde. Ele é tudo para mim, mesmo faltando pão. Em outras palavras, Ele me completa. Em Deus eu não sinto falta das outras coisas, porque Ele completa a minha vida. Por isso não está escrito, e de nada terei falta, senão estaria falando que Deus não ia deixar faltar nada. Porque não é disso que está falando lá. Queridos irmãos, você pode experimentar um pouco disso aqui agora. Nós podemos. Então não se afaste desse Deus. Porque, graças a Deus, nesses 30 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca vivi fora da presença de Deus. Mas pelo que a gente percebe de muitas pessoas que foi e voltou, e outros que estão lá, a gente percebe que é algo muito gritante estar distante de Deus. Primeiro que a face de uma pessoa distante de Deus é diferente. Os pensamentos são diferentes. Algumas coisas permanecem, a pessoa alguns até parece com característica como que fosse ainda cristão. Mas sempre você percebe que está ausente na vida dessa pessoa algumas coisas, algumas características, algum vazio na vida dessa pessoa. Porque Deus é o único ser que pode nos preencher. Existem pessoas que sentem vazio e falam assim, eu vou me casar para me sentir mais completo. É engano seu. Você tem que ser uma pessoa completa para depois se casar. Porque o outro tiver com a mesma esperança, um vazio com outro vazio, querendo se completar, imagine o que é que vai acontecer.
Então, por quê? Marido não é a felicidade de mulher. Mulher não é a felicidade de marido. E também não é uma doutrina permanente na vida de ninguém. A única coisa que nos garante a felicidade é: feliz é o homem que teme ao Senhor. Porque as outras coisas são tudo passageiras. Tem alguns casais de namorado e marido que eles ficam com tanto beijocação que às vezes a gente gosta de ficar até longe deles. Porque geralmente os casais que são assim, eles tem vezes que fazem o contrário, tem vezes que eles não querem nem se aproximar do outro. Eu vi os casais que são muito beijoqueiros, aquela coisa toda, e aquela melação, quando estão zangados, irmão, meu Deus do céu. Então aquele negócio que enche vazia. Aquela música, o marido começa inspirado a cantar para a mulher, canta para o marido, é todo inspirado. Mas tem dia que a vontade é tirar o que cantou. Tem dia que a mulher fica zangada com o marido fez declaração para ela ontem, hoje ela já está dizendo: coloca você sua janta, coloca você o almoço, vai pegar sua toalha, não pede toalha para mim não. Os maridos gostam de pedir toalha para a mulher, né? É isso. Aí você percebe nessa hora que você não é aquela pessoa preenchida, cheia. Eu estou zangado com minha esposa, mas me sinto preenchido com ela. Não é. Mas quando você tem Cristo, ainda que a sua esposa esteja zangado com você, você continua aquela pessoa completa. Porque Cristo é que preenche a nossa vida. As outras coisas são dificuldades. Estou falando isso, mas a minha esposa não tem esse problema não, tá? Porque crente não pode viver brigando não. Então, não, a pessoa, o casal de vez em quando tem que brigar. Vai pular com esse negócio. Eu não sei se eu já briguei com minha esposa nenhuma vez em 25 anos, não me lembro. Se a gente já brigou, já teve algum momento assim, deixei ela nervosa. Ela de vez em quando me deixa nervoso porque gosta de atrasar para vir para a igreja, mas assim, brigar, não me lembro se a gente já brigou. Que crente não pode brigar. Mas Deus é que preenche a nossa vida. Aleluia. Por isso, sem Deus, não adianta ter um bom casamento, que a vida vai continuar vazia. Sem Deus não adianta o bom emprego. A vida, quando eu tiver aquele emprego, quando eu fizer aquela faculdade, você pensa que vai se sentir melhor? É engano seu. Você vai ver que você vai arrumar tanta responsabilidade, tanto compromisso, tanto estresse, que você vai dizer: eu gostaria de ficar na minha simplicidade mesmo. Mas quando a gente tem Deus que preenche a nossa vida, com riqueza, com pobreza, você poderá dizer que nem o apóstolo Paulo: posso todas as coisas daquele que me forma. Então fique firme, igreja de Jesus. Igreja do Santa Lúcia, se aproxima de Deus, busca a face do Senhor, se entregue ao Senhor. Nós temos nossa irmã que teve uma perda essa semana da sua família, mas ela está firme com Jesus, né, irmã Sônia? Está tristinha ali no canto, mas se ela não tivesse Deus na vida dela, ela não teria vindo hoje para a escola bíblica dominical. Ela perdeu a irmã dela ontem, está triste até agora. A gente foi lá no funeral, tinha tanta gente, a gente fez já um culto rápido lá, não fiz o apelo não, mas quase fiz. Fez um culto lá, fizemos uma oração, depois pediram assim para ser feito. Mas você percebe o que? Quando a gente está na presença de Deus, tem coisa que você olha assim, se um dia o meu marido morrer, eu acho que eu não consigo continuar vivo. É normal pensar assim, mas se você estiver cheio de Deus, Ele vai te dar graça. Se um dia eu perder meu emprego, eu acho que eu perco a cabeça. Perde não, porque o autor e consumador da fé vai te sustentar na hora da dificuldade. Não confia nos poderes humanos, confia na presença de Deus. Porque além de estar conosco aqui, um dia estaremos com Ele lá. Você pode aplaudir.